Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pelo amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, continue a condução desse culto, nos dirigindo e iluminando o nosso entendimento nessa noite. Amém? O mês agora de julho nós vamos conversar sobre uma nova série de mensagens que eu convido você a que possa retornar nos próximos domingos, que fala um pouco sobre nós, né? E a presbítera Helena me perguntou qual que é a série de mensagens, qual é o título da série de mensagens. Ela ficou um pouco, pensou que eu estava falando com ela, não era. Qual é o seu problema? Essa é a série de mensagens. Não precisa me responder, não precisa falar em voz alta, mas qual é o seu problema? E muitos de nós temos problemas no dia a dia, certamente. Quem aqui não tem problema, levanta a mão, né? Todos nós temos uma dificuldade, uma situação, e a série de mensagens, o objetivo é trabalharmos um pouco sobre isso. O texto bíblico está em Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, faremos essa leitura. É apenas esse versículo. Você consegue ler comigo? Amém? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Vamos ler de novo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Esse é o versículo que vai nortear nossa conversa nessa noite. E nós vamos conversar sobre alguns assuntos. Nós vamos conversar sobre medo. Talvez o seu problema pode ser o medo. Quando eu fiz a pergunta, qual é o seu problema? Você pode ter algum medo. Você pode ter ou sofrer sobre ansiedade. Pode ter ou passar alguns momentos de estresse. Quem aqui nunca passou por estresse, né? Ou talvez você vive num momento onde passa muito estresse, insegurança. Também temos a nomofobia. Quem já ouviu falar essa palavra? Levanta a mão. Nomofobia. Talvez você sofre de nomofobia e nem sabe. Síndrome do impostor, transtornos alimentares, relacionamentos líquidos, solidão, hiperindividualismo. Eu queria que você imaginasse alguém olhando no espelho, mas olhando no espelho num dia muito difícil. Sabe, quando o cabelo está todo bagunçado, aquele olho cansado, cheio de olheira. E a primeira reação é virar o rosto, apagar a luz, ou até fugir daquele reflexo. Não quero ver. Você foge de você mesmo. Mas o espelho, ele não mente. Ele mostra a verdade. É por isso que muitas das vezes, também antes de sair de casa, a gente olha no espelho. Para ver se está tudo certo. Porque o espelho não mente. Ele está traduzindo para você aquilo que você é, ou como você está. E ele mostra a verdade. E da mesma forma, quando Deus, ele nos convida então para olharmos para dentro de nós. Ele não quer nos envergonhar. Então essa reflexão, essa pergunta introdutória, e que certamente será a continuação da mensagem, da série de mensagens desse mês, não é o propósito aqui de que nós possamos nos envergonhar, mas que seja um processo de cura da parte de Deus. Quando dissermos qual é o nosso problema, quando você responder qual é o seu problema, e diante da série de mensagens, você possa então olhar para dentro de si e procurar essa cura que vem da parte de Deus.
O primeiro passo é reconhecer o que está de errado, é identificar qual que é o seu problema. Nós vivemos em uma era de muitas vozes. Por exemplo, as redes sociais, séries e plataformas diversas que hoje existem, influenciadores, pessoas que querem dizer para mim, para você, como reagir, como se comportar diante de um determinado tema. Ligam ali sem compromisso algum a sua câmera, o seu celular, e querem te influenciar com os seus pensamentos. Memes, nós nunca poderíamos imaginar que o meme poderia dizer para uma sociedade sobre algum assunto, sobre algum determinado assunto. E até próprios pensamentos que nos dizem como devemos ser, como devemos sentir, ou como devemos reagir diante de alguma determinada situação. Mas no fundo, muitos de nós carregam uma pergunta silenciosa: qual é o seu problema? E talvez você já tenha sentido que está perdendo o controle, que não é bom o suficiente, ou que precisa fingir ser uma pessoa para ser aceito ou para ser aceita em um determinado grupo, um determinado meio. E a Bíblia nos convida para olharmos para o espelho da verdade, mesmo que doa, porque nesse olhar sincero que começa a transformação dentro de nós. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Faça uma autoanálise, faça uma autoavaliação. Nós somos convidados, meus irmãos, a olharmos para dentro de nós, não para nos preocuparmos com uma pessoa que está do nosso lado, né? Num tom de julgar, aquela pessoa é assim. É fácil, né? Falar sobre o outro. Mas a palavra do Senhor nos orienta para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e provar a nós mesmos. E este é o convite para essa série de mensagens. Esse mês vamos examinar cada um o nosso próprio eu. E para essa noite eu vou trabalhar alguns pontos para a nossa reflexão. Eu queria que você, com muita atenção, gravasse ele no seu coração. O primeiro ponto é: nem tudo o que sentimos é verdade. Nem tudo o que sentimos é verdade. Então nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Quem aqui já não ouviu ou não disse a seguinte expressão: eu fiz aquilo que o meu coração mandou. Fiz aquilo que estava no desejo do meu coração. E aí o que nós lemos hoje? Enganoso é o coração. Enganoso é o nosso coração. Então devemos ter cuidado com o coração. O coração é enganoso e muitas das vezes os nossos sentimentos falam mais alto. Falam mais alto do que a própria verdade. E por que não dizer, falam mais alto do que a palavra de Deus. E nós devemos sempre buscar a nossa vida estar em direção, em acordo, em conformidade com a palavra de Deus. E não ao nosso coração, e não aos nossos desejos. O medo, a ansiedade, a insegurança, elas podem parecer gigantes. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Você consegue repetir comigo? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida.
seja qual for o seu problema, com a pergunta, Deus está no controle. E por isso não devemos temer. E por isso não devemos nos preocupar com qualquer que seja a situação. Deus está no controle de todas as coisas. E por isso nós devemos ter a calma, a paz do Senhor. O que é o Shalom Adonai, né? A paz que excede todo o entendimento. É não temer a dificuldade, é passar diante da dificuldade sabendo que você está diante de um Deus que cuida de você e que continua no controle de todas as coisas. Existem também sintomas mais modernos, como a nomofobia. O que é isso? Você fica dependente do seu aparelho celular. Me permita, presbítera Helena, usar você de exemplo. Você pode pegar o seu celular assim, por gentileza. Pode levantar assim. Está vendo? Esse aparelhinho maravilhoso que nós usamos para nos comunicar. Nós também usamos agora como outras coisas. Você pode assistir série, vídeo, você pode mandar mensagem, você pode estudar. Ele tem, que nem, eu não estou fazendo propaganda de nada, mas ele tem 1001 utilidades, né? E a nomofobia é quando você não consegue mais viver sem esse aparelhinho. E aí você começa a ficar dependente do aparelhinho para viver. Então eu quero fazer um desafio, quero convidar você a ficar um dia sem esse aparelhinho. Você consegue? Olha o desafio, hein? Tá dado o desafio, hein? Depois você vai me dizer se você conseguiu honrar esse compromisso ou não. E a nomofobia é isso, é a dependência de você ficar com esse aparelho, de usar ele para tudo. Eu estava me lembrando com os jovens, foi com os jovens, Rafa, na escola dominical, que a gente estava falando do BIP. Olha só, na época que eu comecei a trabalhar, olha só, não tinha o aparelhinho ali da Helena, não tinha. Então eu tinha que me programar para fazer as entregas, né, das notas fiscais. Já trabalhou com nota fiscal impressa? Então, saía da impressora matricial em 3 vias, um canhoto. Eu tinha que gerar a etiqueta, colar a etiqueta do endereço para quem era, onde era e com quem era para entregar. E eu tinha que entregar na mão daquela pessoa. Então eu pegava as notas fiscais, ligava para as pessoas, combinava qual é o horário que você vai estar aí, das 9 às 6, assim, das 8 às 5, qual que é a hora de almoço, tem hora de almoço, não tem hora de almoço. E aí nós parávamos, fazíamos a programação, aí eu saía para entregar as notas fiscais. Aí às vezes acontecia alguma coisa, a pessoa não estava no endereço. Aí eu pegava um cartão de telefone, colocava no orelhão e ligava. Aí falava com a empresa, olha, a pessoa falou que está aqui e não está. Aí esperava o pessoal do escritório ligar, entrar em contato com a pessoa, não sei como. Aí depois tocava o bip. Quem aqui lembra o que é bip? A gente está ficando velho, né? E aí o bip vibrava e tocava assim, olha, o fulano de tal vai atrasar uns 10 minutos, aguarde que ele vai lhe atender. O bip, para os mais novos que não sabem o que eu estou falando, é tipo um WhatsApp, mas é uma caixinha assim que vinha só a mensagem, você não podia interagir, você só recebia. E quem mandava a mensagem pelo bip, ligava numa central, a telefonista anotava o que você estava falando, e aquela mensagem, olha o absurdo. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós ficamos presos hoje pela tecnologia. É uma facilidade, ajuda a nossa vida, mas por um outro lado, nos escraviza. Ficamos totalmente dependentes daquela tecnologia para sobreviver, para viver. Se o celular acaba a bateria, você fica desesperado, você entra em pânico, e agora?
Então, uma coisa é você usar da tecnologia como um recurso, mas outra e eu fiz esse plano de fundo para dizer que é possível viver sem a tecnologia. É possível desligar um pouquinho o celular e viver com as pessoas que estão ao seu redor. Conversar com as pessoas, se interagir com as pessoas, dialogar com as pessoas. A vida fora do celular. Não é pecado, viu, gente? Mas nós temos que saber dosar a nossa vida em direção do que é a vontade de Deus. Crise de ansiedade, medos, medo de ficar só. Qual é o seu problema? Tudo isso são ecos de um coração que precisa de uma direção. Nós precisamos ser guiados à luz da palavra de Deus. Você tem confrontado os seus sentimentos com a verdade de Deus, com a palavra de Deus? Esse deve ser o nosso papel, sermos instruídos pela Bíblia Sagrada. O segundo ponto da nossa reflexão é a fuga. A fuga, ela não resolve. Eu lembro da ilustração que eu falei, cabelo bagunçado, o cara todo amassado, olheira, então eu desligo a luz e fujo do espelho, né? A fuga não resolve os problemas. A fuga não dá conta da solução para os nossos problemas. Pelo contrário, ela só vai aumentar o buraco onde você está. E se a fuga for, por exemplo, para o celular, você vai estar se afundando, não resolvendo o problema. Para distrações, ou então para relacionamentos passageiros, porque nós voltamos piores. Nós devemos buscar os nossos relacionamentos sólidos, com pessoas de verdade. As conexões do nosso tempo são conexões sem profundidade. As redes sociais são cheias de amigos, de amigas. Eu falo porque eu tenho, mas não é pecado ter. Mas naquela quantidade de amigos que a rede social te apresenta, qual é o seu verdadeiro amigo? Qual é a sua verdadeira amiga? Já pararam para pensar quantas pessoas que de repente você pode se relacionar, mas que não estão nem aí com você? Ou então estão querendo ver o seu mal. Nossa, pastor, que exagero, né? Mas escreve na sua rede social: eu não estou bem. Faça esse teste. Eu não estou bem. E você vai ver a quantidade de pessoas que estão preocupadas com o seu mal. Nossa, você não está bem? O que está acontecendo? Mas não vai ajudar em nada. Agora escreve assim: estou bem. E vê se alguém vai te mandar alguma mensagem. Vê se alguém vai se alegrar com você. Estou feliz que você está bem. Faça esse teste. Não precisa ser agora. Eu te encorajo a fazer isso. E você vai ver quantas pessoas querem de fato o seu bem ou querem o seu mal. A verdade é que muitos procuram prazeres, alívios imediatos, mas não querem resolver a raiz do problema. Talvez não estar bem está implicando uma série de possibilidades, de situações que envolvem uma pessoa perto, junto, acompanhando. Talvez tenha alguém do nosso lado que não está bem e nós não sabemos, mas que busca a fuga pelo celular, pelas redes sociais, para passar o tempo.
Em que lugar você tem buscado alívio para as suas dores? Em que lugar você tem buscado alívio? De qual forma você tem buscado alívio para as dores? Como você tem buscado alívio? Em terceiro ponto, a crise de identidade, ela gera confusão e ela gera cansaço. Eu falei agora há pouco a síndrome do impostor. Talvez você pode também não saber o que é isso. E na Bíblia tem um personagem clássico que passou por essa síndrome do impostor. Sabe quem foi? Moisés. E sabe o que é a síndrome do impostor? É a pessoa que se auto-sabota. Não vou dar conta. Deus deu uma tarefa para Moisés, para ele libertar o povo do Egito. Você vai conduzir o povo até a terra prometida. Sabe o que ele falou? Eu não consigo. Eu não sei falar direito. Colocou limitações pessoais para não realizar o chamado de Deus. A síndrome do impostor, nos sabotamos, não conseguimos fazer, não sou bom o suficiente, não vou dar conta disso. Essa é o mal do nosso tempo. Fugimos de responsabilidades porque nos sabotamos. Tem alguém melhor do que eu para desempenhar essa tarefa ou realizar essa atividade? Eu não vou dar conta? Tem uma síndrome, eu não sei se eu vou falar direito, porque essas palavras estrangeiras às vezes eu me confundo. Se eu falar errado, vocês me corrigem, tá? A síndrome de burnout, é assim? Pode? A síndrome de burnout, você fica cansado, estressado, porque você quer agradar a todo mundo. Burnout, você quer ver a felicidade e a satisfação de todos. Se esgota na parte profissional, na parte emocional, se preocupando com todas as pessoas ao seu redor. Mas esquece de se preocupar com você mesmo. Tudo bem que a palavra de Deus fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas olha só, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiramente, precisa existir o amor próprio. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar de si mesmo, para depois, também, na mesma proporção que você se ama, poder amar alguém. E se preocupar com alguém ou cuidar de alguém. Não devemos nos esquecer de que Deus nos criou. Amém? Primeiramente, para o louvor e a glória dele. E a nossa vida deve ser, primeiramente, cuidada por nós. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, da nossa fé. Não se preocupar só com as outras pessoas, mas se preocupar conosco mesmo. Isso não é ser individualista, egoísta, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar da nossa identidade, de quem nós somos. Você sabe quem você é aos olhos de Deus? Pergunta difícil, né? Não importa o que as pessoas digam, né? O que acham sobre nós, mas o que Deus, quando olha para você, o que Ele pode falar de você? Quem você é aos olhos de Deus?
E se o espelho, ele reflete a verdade, e agora eu já começo a ir para o quarto ponto, a verdade dói. Mas a verdade, ela dói, mas ela liberta. Versículo João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela dói, mas ela é a verdade, e ela liberta. Então o primeiro passo para a cura é a sinceridade, é sermos sinceros diante de Deus, abrirmos o nosso coração de uma forma verdadeira para o Senhor, conversar com Deus sem fingimentos, sem barreiras, sem obstáculos. Um momento onde nós temos a oportunidade de falar com Deus, não falar com chavões, não falar com palavras bonitas. A oração deve ser um ato de comunicação entre você e Deus. Inclusive, me permita fazer uma propaganda. Na próxima semana, no próximo domingo, na escola dominical, vamos conversar sobre oração. Às 10 horas da manhã, todos convidados. No próximo domingo vamos falar sobre oração. Amém? Então venham, não falte. Mas o que é oração? A oração é conversar com Deus. Oração é estar em sintonia com Deus. Só sabe orar aquele que fala com Deus, aquele que tem intimidade com Deus. Se você responde não sei orar, é porque você não sabe falar com Ele, é porque você não se relaciona com Ele. Assim como nós, se você tem dificuldade de falar com alguém, é porque talvez você não tenha intimidade de falar com aquela pessoa com tanta frequência. Talvez aquela pessoa é muito reservado, então você não fala com ela, né? No popular, o ditado popular é: o santo não bate com o outro, né? Nunca vi isso na vida, né? Mas no popular é isso, né? O santo não bateu, né? Só se relaciona com o outro quando você se comunica, quando você tem intimidade, contato. E só conseguimos orar para o Senhor se somos verdadeiros, sinceros diante de Deus. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Amém? Deus, Ele não rejeita um coração que é aberto diante da sua presença e fala as suas dores. Então a pergunta que eu fiz no começo é: qual é o seu problema? É responder esse problema diante de Deus com sinceridade. É falar abertamente ao Senhor, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você pare de fingir que está tudo bem. Não é assim que Ele fala? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ah, tá bom, então tá, tchau. Você não se preocupou com a pessoa também não se preocupou em falar: está tudo bem, tá bom. Mas diante de Deus, o nosso relacionamento não pode ser assim. Diante de Deus, devemos falar: não está bem, Senhor, preciso disso. Ou então, quando estiver bem, também agradecer: Senhor, agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre minha vida. Mas é ser sincero, é abrir o coração, é parar de fingir, de falar que está tudo bem, e começar a esse relacionamento com Deus, um relacionamento de amor.
Você tem sido sincero com Deus? Você tem aberto o seu coração para o Senhor sobre tudo aquilo que você sente? E em quinto lugar, e aqui eu termino a minha fala, a solução está mais perto do que você imagina. A solução está mais perto do que você imagina. Sabe por quê? Porque Deus quer restaurar aquilo que foi quebrado. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar os seus relacionamentos. Seja qual for a situação da qual você tem passado, enfrentado, Deus quer restaurar. E o Evangelho, o que é o Evangelho? É a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia para quem se sente um fracasso, para quem se sente um derrotado, para quem se sente um perdido, para quem se sente o pior dos piores do ser humano. Para esses o Evangelho foi escrito. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Espírito Santo nos transforma. E essa transformação, ela vai de dentro para fora. E por isso devemos buscar ao Senhor com toda a sinceridade de coração. Porque só é transformado, só é regenerado aquele que verdadeiramente abre o seu coração e mente para o Senhor. Aquele que se permite ser tocado pelo Espírito do Senhor. Você já entregou tudo? Tudo aquilo que dói, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que lhe incomoda, tudo aquilo que tira a sua paz para o Senhor Deus? A verdade é que nós não podemos continuar nos escondendo deste Deus. Não nos escondendo dos nossos medos, não nos escondendo das inseguranças, não nos escondendo das dores. A verdade pode ser dura, como um espelho que revela falhas, mas a verdade é o começo da restauração. Deus, Ele não se assusta com a bagunça espiritual interior de cada um de nós. Deus, Ele não se assusta. Ele não toma aquele, né? Mas Ele te convida nessa noite para você se examinar, abrir o seu coração e reconhecer que precisa mudar e deixar Deus cuidar disso. Então é entregar para o Senhor. Deus, cuida de mim. Cuida da minha dor, cuida da minha insegurança, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida da minha história. Deixa Ele cuidar. Revele, peça a revelação de Deus para o seu coração, para que Ele te ajude a viver com verdade, com liberdade e buscando essa cura interior. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Com essas palavras de Paulo, termino minha fala, que possamos buscar a face do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.